Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E nesse vídeo nós vamos falar aí sobre 5 dúvidas sobre objetivo e motivação de personagem. Essa dúvida saiu lá do meu canal do Telegram, que é um canal onde tem vários escritores. E se você quiser participar, tem o link aqui logo na descrição desse vídeo. Pode clicar, participar gratuitamente. Eu divulgo todo o conteúdo que eu gero, às vezes eu proponho exercícios literários. Sempre que eu tenho uma novidade, eu estou divulgando lá no meu canal do Telegram. E não tem o mesmo problema das redes sociais, que é de às vezes não entregar para todo mundo que se inscreve em alguma coisa. Então, você se inscrever no meu canal do Telegram, toda vez que sair um conteúdo meu, você vai ficar sabendo. Continue assistindo esse vídeo para descobrir a resposta para as seguintes perguntas. Qual a motivação, qual a diferença de objetivo e motivação de personagem? Como relacionar a motivação do personagem com o seu objetivo? Como equilibrar os objetivos dos personagens em uma trama complexa? Como evitar que os objetivos dos personagens pareçam forçados ou assim pouco autênticos? E como criar objetivos e motivação ou motivações para personagens antagonistas, os vilões? E por que é importante a gente aprender isso? Bom, é importante aprender a diferença entre motivação e objetivo de personagem, porque esses são elementos fundamentais para a construção de personagens complexos e realistas em uma narrativa. Então, compreender as motivações dos personagens permite-nos entender as escolhas que eles fazem, comportamentos e ações ao longo da história, tornando esses personagens mais autênticos e mais coerentes também. Por outro lado, os objetivos dos personagens proporcionam uma direção clara para a trama, impulsionando a narrativa e criando conflitos e desafios que precisam ser superados. Por fim, ao entender essa distinção entre motivação e objetivo, os escritores podem desenvolver aí personagens mais envolventes e cativantes, adicionando camadas e mais camadas de profundidade e complexidade aí às suas histórias. Então vamos às 5 dúvidas. Dentro de cada dúvida a gente tem algumas subdúvidas, vamos dizer assim. Mas vocês vão entender aí à medida que eu for falando. Primeira dúvida. Qual a diferença de objetivo e motivação de personagem? São duas coisas diferentes. Então, na criação e desenvolvimento de personagens em uma narrativa, o objetivo e a motivação são elementos distintos, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, interligados, que contribuem aí para o desenvolvimento da personalidade e das ações dos personagens. E a gente vai entender a diferença aí de cada um deles. Eu vou começar explicando o objetivo do personagem, que basicamente refere-se ao resultado ou à conquista que ele deseja alcançar ao longo da história. É o que o personagem busca ativamente, o que ele quer atingir, o que ele quer realizar. O objetivo pode ser uma coisa tangível, uma coisa física, como obter um objeto ou vencer uma competição, ou algo mais abstrato, como alcançar a felicidade, encontrar o amor verdadeiro ou descobrir a verdade sobre um segredo. O objetivo do personagem serve como uma meta a ser perseguida e pode direcionar as ações dele e as escolhas ao longo da trama. Então, se vocês já assistem os meus vídeos aí há algum tempo, eu sempre lanço essa pergunta, Pense o que o seu personagem quer. É a partir daí que você vai ter uma história. É você tendo um querer, um objetivo para o seu personagem, você vai ter a possibilidade de uma trama. Então, alguns exemplos de coisas que os personagens podem querer. Por exemplo, obter vingança. O personagem ele pode ter o objetivo de se vingar de alguém que o prejudicou, buscando justiça ou reparação pelo dano causado. Esse é o objetivo de muitos personagens, muitas narrativas, muitos filmes, muitos livros, em que tudo que o personagem quer é vingança. Eu poderia citar aqui um dos meus filmes preferidos, Kill Bill, do Tarantino, que o título já é Kill Bill, tipo, mate o Bill, matar o Bill. É essa busca por vingança, Então, e tem várias narrativas, que a gente poderia citar. Eu gosto muito de um quadrinho também, O Lobo Solitário,
E o Itogami, né, ele tá atrás de vingança. Então ele sofreu uma injustiça no passado e ele tá nessa saga, né, de vingança acompanhado de uma criança pequena que é o filho dele. E é uma narrativa extremamente sensível, né? Bom, outro objetivo que um personagem pode ter é conquistar um prêmio ou um título. Um personagem pode almejar vencer um torneio, ou ganhar uma competição, ou obter um prêmio de reconhecimento na sua área de atuação. E aí a narrativa vai ser sobre isso, sobre esse personagem tentando ganhar um prêmio. Outra questão é sobreviver. Em muitas histórias de sobrevivência, o objetivo primordial do personagem é simplesmente permanecer vivo. Então, superando desafios e perigos ao longo da trama. Então tem aquelas histórias do personagem que vai para o meio de um lugar inóspito, né? Uma floresta, um deserto, outro planeta, né? Ou um mundo apocalíptico. E aí o objetivo dele é sobreviver, né? Garantir a sobrevivência dia a dia. Então esses são alguns exemplos de objetivos. A gente poderia ter vários outros, talvez centenas de objetivos. Agora, o que é a motivação do personagem? A motivação do personagem refere-se às razões, crenças, desejos ou necessidades emocionais que impulsionam as ações e influenciam o comportamento ao longo da história. É o que justifica as escolhas e decisões do personagem, moldando essas atitudes e determinando os objetivos. A motivação está relacionada aos valores, às coisas que ele viveu, aos traumas, às coisas que ele deseja, às ambições do personagem de maneira geral. E ela pode ser tanto interna, ligada aos sentimentos e emoções do personagem, ou externa, relacionada a eventos ou circunstâncias do mundo exterior. Então, se o objetivo eu gosto de definir na pergunta o que seu personagem quer, a motivação é por que ele quer o que quer. Ah, ele quer vencer o torneio tal. Esse é o objetivo. Por quê? Ah, porque isso vai dar um prêmio para ele em dinheiro, que ele vai poder ajudar a família dele. Ou, porque ele jurou para o pai dele que estava no leito de morte que ele venceria aquele torneio. Então, isso é a motivação. É o porquê o personagem quer o que quer. Exemplos de motivação de personagens, tá? Amor e proteção. Um personagem pode ser motivado pelo amor a um ente querido, como um filho, um cônjuge ou um amigo próximo, e suas ações são impulsionadas pelo desejo de protegê-los e garantir o seu bem-estar. Então essa eu acho que é uma grande motivação, né? Ou, de repente, a motivação dele pode ser ambição e poder. Essa motivação pode levar um personagem a buscar conquistas, fama ou influência, buscando ascender socialmente ou alcançar um determinado status para satisfazer as suas ambições pessoais. Tá? Outra motivação que o personagem poderia ter, justiça ou equidade. Um personagem ele pode ser motivado por um senso forte de justiça e equidade, buscando corrigir injustiças ou lutar pelo direito dos oprimidos, ou estabelecer um sistema mais justo, colocando-se em ação para promover uma mudança social. Então essa poderia ser também a motivação de um personagem. Em resumo, enquanto o objetivo do personagem representa o que ele deseja, né, conquistar na história, a motivação do personagem é o motivo que impulsiona essas ações desse personagem e determina os seus objetivos. Essa motivação contribui para a compreensão das escolhas do personagem, enquanto o objetivo representa o resultado final que ele busca alcançar. E ambos são elementos cruciais na construção de personagens complexos e realistas numa narrativa. Então, às vezes a gente está assistindo um filme e o personagem toma uma atitude, né? Eu vou usar um exemplo assim que me incomoda muito, né? Às vezes você está vendo um filme de terror, e aí tem uma determinada situação e o personagem vai de encontro ao perigo. Mas esse personagem não foi construído. A gente não sabe por que ele teria a motivação de fazer isso. E aí, pra mim, é um furo na história. Por que o seu personagem faz o que ele faz? De repente, tá acontecendo um assalto na casa. Uma pessoa vai lá e vai confrontar o bandido, a outra vai fugir.
Qual que é a motivação de cada uma delas para elas agirem dessa forma? E aí a gente vai buscar os elementos do passado e tal, e aí a gente constrói esse personagem. Segunda dúvida, bastante frequente. Como relacionar a motivação do personagem com o objetivo dele? Como a motivação pessoal de um personagem, né, poderia influenciar a escolha do seu objetivo? Por exemplo, um personagem traumatizado por uma injustiça passada, ele pode ter a motivação de buscar vingança. E seu objetivo seria obter justiça contra a pessoa responsável. Aqui deixa eu fazer uma distinção, né? Vingança e justiça não são a mesma coisa. Então, talvez o personagem ele pode ter o objetivo de buscar vingança no começo da história, ele passa por uma transformação no decorrer dessa história e ele passa a querer justiça em vez de vingança. Então, seria uma trama bem interessante. É possível que a motivação inicial do personagem mude ao longo da história e, consequentemente, afete o seu objetivo? Sim. Então, é possível que essa motivação mude? É possível que o objetivo do personagem mude? Sim. De repente, um personagem que inicialmente ele é motivado pela ambição de conquistar poder, ele pode se conscientizar dos danos causados por essa busca e, como resultado, aí, alterar o seu objetivo para se tornar um defensor da justiça e da igualdade. É mais ou menos o exemplo que eu já tinha dado, mas com outras palavras, né? Então, outra coisa ainda dentro dessa questão, como garantir, né, que a motivação do personagem seja coerente com o objetivo que ele busca alcançar? E aí a gente vai para um outro exemplo. Um personagem motivado por um senso de dever e responsabilidade em proteger a família, ele pode de repente ter o objetivo de se tornar um policial, não sei, a fim de garantir a segurança da sua comunidade e dos seus entes queridos. Ou, num outro tipo de história, ele poderia se tornar um justiceiro. Né? Após a família do personagem sofrer uma grande injustiça, né, ele resolve vestir uma máscara e virar um justiceiro noturno. Talvez isso vai dar problema, provavelmente. Né? Mas, assim, qual que seria a forma? Talvez outro personagem ele vai lutar politicamente por melhores condições, ele vai enfrentar um sistema corrupto para poder oferecer mais segurança à sua comunidade e vai mexer com a mídia para mudar a imagem da comunidade que ele vive. Isso seria uma outra abordagem, uma outra forma, uma outra maneira. Então, existem muitas coisas que uma mesma motivação pode levar a vários objetivos diferentes e um mesmo objetivo pode ser movido por várias motivações diferentes. Então as duas coisas elas são modulares, assim, mas no entanto, dentro da história, elas precisam encaixar para a gente poder ter um bom personagem. Terceira dúvida. Como equilibrar os objetivos dos personagens em uma trama complexa? Então a gente pode se perguntar assim, como que eu crio, né, uma relação entre os objetivos dos personagens de forma que isso contribua para o andamento da história. Não seja só uma coisa aleatória, não seja só um esquema que você desenha na parede ou algo que você escreveu no seu planejamento quando você estava lá pensando nos seus personagens. E aí o exemplo que me vem é em um enredo, por exemplo, de equipe. Às vezes você tem histórias, né? Série faz muito isso, né? Às vezes tem uma temporada, tem uma equipe resolvendo alguma coisa. E aí às vezes um episódio se detém mais um personagem, outro episódio se detém mais no outro. Ou livros, né, onde tem uma equipe resolvendo um problema. E aí a história vai rodando entre os vários personagens dessa equipe. Então num enredo assim, cada membro pode ter um objetivo individual. Quando combinado, leva à conquista de objetivo maior. Como, sei lá, salvar o mundo de uma ameaça iminente. Né? Poderia ser um objetivo. Mas também, a gente poderia ter um personagem que finge ter um objetivo em comum com os outros, mas na verdade ele está ali para outro. Né? Ele é um camaleão. Depois ele se revela uma outra coisa. Então isso também é bem legal nessa questão dos objetivos. Ou também a gente pode se questionar.
Como evitar que os objetivos dos personagens se sobreponham ou até entrem em conflito de uma forma que prejudique a história, né? E aqui o exemplo é dois personagens, eles podem inicialmente ter objetivos conflitantes. Um faz as coisas porque ele tem um bom coração, outro faz as coisas porque quer ganhar dinheiro. E eles estão numa mesma missão, né? E aí, à medida que a narrativa avança, as metas desses dois personagens podem acabar até convergindo e levando aí a uma colaboração inesperada para alcançar um objetivo compartilhado entre os dois personagens. Esse seria um exemplo, né? Você sai de pontos diferentes, de objetivos diferentes, mas em determinado momento eles têm objetivos semelhantes. Ou o contrário, eles saem de objetivos semelhantes e depois vão para objetivos diferentes. Também é interessante, né? E aí também, dentro dessa questão ainda, como que a gente cria um equilíbrio entre os objetivos dos personagens principais e os secundários, né, para que a história não pareça desequilibrada. Às vezes tem histórias que o protagonista tem um objetivo muito bom, a motivação é toda bem construída, e os personagens secundários, eles parecem um móvel, assim, sabe? Parecem uma estante, ou uma porta, né? Eles só se mexem se alguém for lá empurrar, né? Isso é muito ruim para a história, porque esses personagens também não querem nada, né? Objetivo e motivação, eu acho que é uma coisa que você pode definir para todos os personagens da sua história. Obviamente, tem personagens secundários que você não vai desenvolver tanto, porque eles não são tão importantes para a história. Mas talvez objetivo e motivação você poderia criar para cada um deles. Porque sabendo qual que é o objetivo daquele personagem e por que ele tem esse objetivo, que é a motivação, você sabe como ele se comporta, né? Então isso é interessante, né? Mesmo às vezes aquele mais simples, menos importante para a história, né? Por exemplo, em uma trama complexa que a gente tem vários personagens, o escritor pode atribuir objetivos menores e mais específicos por secundários, com o objetivo de oferecer uma espécie de suporte ou conflito aos objetivos principais dos protagonistas. Então, isso também é uma estratégia narrativa. E os personagens secundários têm objetivos que se interponham entre o protagonista e o objetivo dele, né? E aí eles podem virar amigos, inimigos, aliados, opositores, e assim você vai tendo mais trama e você vai tendo mais história. Quarta dúvida: como evitar que os objetivos dos personagens pareçam forçados ou assim, nada autênticos, nada originais? Sabe quando você tá vendo aquele filme ou lendo aquele livro e parece que o objetivo dos personagens, assim, é uma coisa muito forçada. Jamais que o personagem ia querer algo assim, né? Às vezes acontece, assim, às vezes a gente tem histórias assim. Como é que a gente evita isso, né? Como evitar que os objetivos dos personagens pareçam, assim, forçado, clichê, né? Impossível de acontecer? Aí a gente pode usar como exemplo que, em vez de atribuir um objetivo óbvio, como tipo salvar o mundo, um personagem pode ter um objetivo mais pessoal e específico, como salvar o mundo naquela situação, mas na verdade o que ele quer é se reconciliar com um pai ausente, ou encontrar um significado para sua própria existência, né, dentro desse contexto que talvez essa história tenha de salvar o mundo. Então é uma possibilidade, tá? Como garantir que os objetivos dos personagens então sejam consistentes com a personalidade e o contexto da história? Por exemplo, um personagem tímido e inseguro, ele pode ter o objetivo de superar os medos dele e se tornar um líder, né? Um líder em consonância com seu desenvolvimento pessoal ao longo da história. Então ele sai desse lugar de ser tímido, fechado, quieto, e o objetivo dele é ser um líder, com o jeito dele, com a personalidade dele, mas sabendo que ele vai precisar, né, passar por uma série de transformações. Então, pode ser um objetivo do personagem. E aí, a partir disso, você vai criar a história.
E aí, como criar esses objetivos que sejam desafiadores o suficiente para poder criar conflitos, impulsionar a trama, sem parecer uma coisa irreal, inalcançável? Aí a gente pode, por exemplo, ter um personagem que ele deseja se tornar, sei lá, um astronauta. Aqui eu usei astronauta, mas pode ser qualquer profissão, sei lá, algo tanto que seja assim, muito difícil, sei lá, ser piloto de Fórmula 1, né? Não sei, jogar uma Copa do Mundo, não sei que tipo de coisa vocês acham muito difícil, né? E aí esse personagem ele pode enfrentar uma série de obstáculos, como competição muito acirrada, treinamento rigoroso, superar o medo do desconhecido, tornando o objetivo dele cada vez mais desafiador, mas mais plausível dentro do contexto da história. E aí, esse personagem vai passar por toda uma série de situações, de tramas, de todas as reviravoltas para poder encarar e de repente atingir esse objetivo, ou de repente descobrir que esse objetivo inicial não era tão importante assim para ele. A vida é mais do que esse objetivo. Poderia acontecer com o personagem. Né? E aí, como garantir que isso esteja alinhado, né, com a temática central da história? Outro exemplo. Em uma história sobre superação e autodescoberta, um personagem ele pode ter o objetivo de vencer uma competição esportiva para provar para ele mesmo, né, algo a respeito dele mesmo, encontrar confiança nas próprias habilidades. Pode ser um objetivo. Né? E aí esse objetivo está muito ligado, muito conectado com a história que a gente vai ter. Né? Como evitar que os objetivos dos personagens sejam previsíveis ou até unidimensionais? Sabe aquele personagem raso, né? Aquele objetivo que todo mundo já escreveu a respeito? Não tem nada de novo ali, só está reproduzindo coisas que já foram feitas. Em vez de um objetivo simples, como, sei lá, encontrar um tesouro, um personagem pode ter um objetivo mais complexo, como encontrar o tesouro não apenas por riqueza, mas para ajudar a comunidade local que está enfrentando dificuldades financeiras. Então, não é que o personagem tem que ser bonzinho, não é isso que eu estou falando. Não é que, tem que ter uma justificativa qualquer. Não. A justificativa para o objetivo dele, que é a motivação, tem que ser bem alinhada com o objetivo e com o restante do enredo. Né? Então não adianta também o personagem ter uma baita, assim, um objetivo muito legal, uma motivação muito legal, e ele foi solto ali dentro daquela história. A história não tem nada a ver, não cria oportunidade para ele poder realizar esse objetivo. Na verdade, a gente não sabe por que aquela história está acontecendo, por que aquele personagem está naquele cenário. Então, por isso que o objetivo e motivação tem que estar bem alinhada com a história. Quinta dúvida, eu acho que essa muita gente tem. Como criar objetivos e motivações para personagens antagonistas ou vilões? Como é que a gente cria aí um objetivo e a motivação para os nossos opositores, para a sombra do nosso protagonista? Como é que a gente constrói essas motivações complexas, profundas para esse tipo de personagem? Por exemplo, aquele exemplo que o vilão ele pode ter a motivação de querer se vingar de uma injustiça sofrida no passado. Foi um exemplo que eu já dei até. Tomando essas ações uma busca por retaliação. Mas isso talvez não seria... Nem precisa ser um vilão, pode até ser o herói da história. Né? Eu assisti recentemente A Garota no Trem, o filme, e não li o livro, mas me chamou a atenção disso, assim, que a partir do momento... eu tô pensando como falar isso sem dar um spoiler, né? Sem estragar a experiência. Mas, em dado momento, a personagem vai atrás de vingança. Né? Quando ela entende tudo de uma forma diferente, ela vai atrás de vingança. E ela não é exatamente uma vilã. As pessoas querem fazer dela uma vilã, mas ela não é uma vilã. Ela é mais uma vítima que está reagindo a tudo que sofreu. Então isso pode ser a motivação. E outra coisa bem legal, não é legal, né, mas é importante dizer sobre o vilão, é que o personagem antagonista, ele é o herói da própria história dele. Então, para ele não tá sendo mal, sabe? Ele não tá sendo, não, até posso cometer alguns erros,
mas normalmente ele se vê como um herói da própria história. Não são os vilões da Disney, assim, que são maus porque são maus. Normalmente um vilão profundo, né, tipo, sei lá, o Darth Vader, né? Ele tem o porquê, né, do que ele tá fazendo, ele tem um objetivo e ele não se vê como alguém mau por fazer o que faz. Ele faz o que é necessário, ou ele faz o que ele acha que é certo, ou ele quer construir o mundo à maneira dele. Então tem todas essas justificativas aí que movem alguns vilões. E como mostrar as motivações de um personagem antagonista sem justificar as suas ações negativas? Sem ficar explicando muito, dando, né, muita conversinha, assim. Um vilão ele pode ser, por exemplo, motivado pelo desejo de poder e controle. Mas as ações cruéis não são justificadas, de repente, pela motivação dele, revelando uma natureza moralmente questionável. A gente poderia ter um vilão que ele é motivado, né, pelo essa ambição pelo poder, mas as ações dele, assim, são tão cruéis, né, que tipo vai muito além da ambição, assim. Poderia ser um vilão. Ou o contrário, assim, ele tem essa ambição de poder, mas ele não faz nada, né, na direção desse poder. Bom, não sei se seria um bom vilão, assim. Eu teria que construir mais e discutir mais pra gente poder ir a fundo. E aí, como desenvolver motivações que possam gerar empatia, né, ou, no mínimo, compreensão desse tipo de personagem por parte do leitor? Eu lembro aqui de Psicose, né, o grande filme do Hitchcock, em cima de um livro que eu considero bom, do Robert Bloch, e a gente termina desenvolvendo uma empatia, né, pelo personagem ali, o Norman Bates. Né? E ele, na verdade, é um grande assassino. Mas no contexto da história e na forma como a história é contada, a gente desenvolve empatia e compreensão por ele. Né? Então, por exemplo, um vilão ele pode ter uma motivação baseada num trauma emocional muito profundo, que embora, assim, não seja algo suficiente para a gente dizer assim, ah, tá, tudo bem ele fazer o que ele faz. Não, provavelmente a gente nunca vai concordar, mas isso permite que o leitor entenda a fonte da dor dele, a fonte da raiva dele, o que ajuda a ser uma justificativa para ele. Então, esse pode ser o caminho para você criar um vilão que gere empatia, né? Ou às vezes até uma compreensão, mas é através da motivação dele. Senão a gente não consegue entender aí esse vilão. Como essas motivações podem contribuir, então, para a complexidade e profundidade de um personagem antagonista? Exemplo, o antagonista ele pode ser motivado por uma combinação de ciúme, amargura e desejo de reconhecimento, criando um personagem muito assim multifacetado, com motivações internas conflitantes. Né? Então, às vezes o antagonista da história é um cara ciumento, né? Essa é bem clássica nas histórias de amor, né? E aí ele... Por que ele é ciumento? Aí vai ter todo um contexto, né? Uma motivação que explique ele ser esse cara ciumento obsessivo. Que não é que vai dizer assim, a gente vai ler e vai olhar e vai dizer, ah, tudo bem ele ser assim. Não é isso. Mas é que a gente vai entender por que ele é assim. E aí isso vai justificar o comportamento dele na história. Como equilibrar, então, as motivações dos personagens antagonistas com a dos personagens principais? Os objetivos e motivações do antagonista podem ser o contraste com os do protagonista, criando conflitos e tensões interessantes que acabam impulsionando a narrativa. Então, normalmente, o objetivo do antagonista e o objetivo do protagonista se chocam, né? Vão numa direção que se cruzam. E aí é onde a gente normalmente tem história. Como criar essas motivações que justifiquem a persistência desse antagonista em resistir ou em prejudicar os objetivos do protagonista? Um antagonista pode ser motivado pela crença de que os objetivos dele são justos ou necessários, levando a enfrentar obstáculos e resistir aos esforços dos protagonistas para alcançar aí
os seus próprios objetivos. É aquilo que eu já falei. Todo antagonista ele se vê como um herói da própria história. Então a gente falou aí sobre qual a diferença de objetivo e motivação de personagem, como relacionar a motivação do personagem com seu objetivo, como equilibrar os objetivos dos personagens em uma trama complexa, como evitar que os objetivos dos personagens pareçam forçados ou pouco autênticos, e como criar objetivos e motivações para personagens antagonistas ou vilões. A gente tentou aí responder todas essas perguntas nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, assina o canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também deixe seu comentário. E caso conheça alguém que possa se interessar por esse tema, envia o link desse vídeo, compartilha num grupo aí de escritores que você participa. E se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, acesse catarse.me/escrita criativa e faça a contribuição, ou no Pix, que aparece no começo e no final do vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo.